Olha, poucas coisas deixam quem tem um pet mais de cabelo em pé do que ver o cachorro com diarreia, né? É uma daquelas situações que, na hora, já ligam um baita alerta na nossa cabeça. E a primeira coisa que vem na mente é: meu Deus, e agora? O que eu faço? Essa dúvida, sem certeza, pode ser bem angustiante. Mas respira fundo, porque a chave aqui é agir com calma e, o mais importante, com a informação certa na mão. A boa notícia é que, na maioria das vezes, a diarreia em cachorros é algo que a gente consegue manejar em casa. E é exatamente para isso que a gente está aqui hoje. Para te dar um guia, um passo a passo seguro e eficaz. Então vamos lá. O nosso caminho aqui vai ser bem claro, tá? Primeiro, vamos entender por que esse problema, apesar de comum, é preocupante. Depois, a gente parte para a ação, os cuidados em casa. Em seguida, um ponto super importante, os sinais de alerta que indicam que é hora de ligar para o veterinário. E por fim, vamos focar em como evitar que isso aconteça de novo. Bom, a gente tende a pensar que é só um desconforto passageiro, mas a verdade é que uma diarreia não deve ser ignorada. E o principal motivo para isso tem nome e sobrenome: risco de desidratação. Especialmente se o quadro for muito intenso ou se demorar para passar. Pensa assim: desidratação é quando o corpo perde líquidos e sais minerais importantes muito mais rápido do que consegue repor. Isso deixa o animal bem fraquinho, apático, e pode até começar a sobrecarregar órgãos vitais como os rins. Por isso, pode acreditar, manter o cão hidratado é a nossa missão número 1 desde o primeiro minuto. Ok, então o que a gente pode fazer em casa quando a diarreia é mais leve, sem outros sintomas graves? Vamos ver agora os primeiros socorros práticos que, de verdade, podem fazer toda a diferença na recuperação do bichinho. A nossa estratégia em casa se apoia em 3 pilares que funcionam super bem juntos. Primeiro, mais urgente, vamos repor os líquidos com a hidratação. Segundo, vamos acalmar o sistema digestivo com uma dieta bem levinha. E por último, a gente pode pensar em dar uma forcinha para a flora intestinal se recuperar, talvez com probióticos. E o mais legal é que a gente tem várias ferramentas para essa hidratação. Oferecer água fresca aos pouquinhos e várias vezes ao dia é o básico, claro. Mas olha que dica de ouro. A água de coco é excelente, funciona quase como um isotônico natural para eles, ajudando a repor minerais. E numa emergência, até um soro caseiro bem simples com água, uma pitadinha de sal e de açúcar já ajuda bastante. Com a hidratação encaminhada, vamos falar da comida. A regra de ouro aqui é: nada que force o sistema digestivo, que já está pedindo socorro. Por isso, um arrozinho branco bem cozido, frango desfiado sem pele, sem osso e sem tempero, ou um purê de abóbora são perfeitos. São fáceis de digerir. Agora, do outro lado da moeda, qualquer coisa gordurosa, temperada ou aquele restinho do nosso almoço, nem pensar. Isso pode inflamar ainda mais o intestino que já está super sensível. Pensa nos probióticos como uma equipe de reforço que chega para ajudar as bactérias boas do intestino a vencerem a batalha. Eles são ótimos para restaurar o equilíbrio da flora intestinal. Mas atenção, aqui não tem espaço para achismo. É fundamental que um veterinário indique o tipo certo e a dose exata para o seu cão. Tá legal? Tudo bem, os cuidados em casa são super importantes. Mas existe um ponto de virada. Uma linha que, se for cruzada, a gente precisa agir rápido. É essencial saber reconhecer exatamente quando a situação deixa de ser algo que podemos manejar sozinhos e passa a exigir, sem falta, a atenção de um veterinário. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como a gente diferencia um "ok, posso tratar em casa" de um "preciso correr para a clínica agora"? A resposta está nos sinais que o próprio corpo do animal nos dá. A gente só precisa saber ler esses sinais. E aqui estão os sinais que acendem um alerta vermelho. Se a diarreia não melhorar em 2 dias, não insista. Se aparecer sangue nas fezes ou uma cor estranha, tipo laranja ou verde, é sinal de alerta máximo. Se junto com a diarreia vierem vômitos, febre ou uma falta de apetite total, veterinário. E fique de olho também em sinais de dor na barriga, fraqueza extrema ou se o cão fica tentando fazer cocô, mas não consegue. Isso não é normal. Certo, você identificou um desses sinais e levou o pet ao veterinário. Ótima decisão. Mas e aí? O que acontece na clínica? Vamos desmistificar esse processo para que não haja ansiedade, para que todo mundo saiba o que esperar. A primeira missão do veterinário é investigar a causa raiz do problema. E o leque de suspeitos é bem grande. Pode ser desde uma infecção por bactéria ou vírus, passando por parasitas como a famosa giardia, até uma alergia a algum componente da ração ou mesmo estresse. Descobrir o que está causando a diarreia é o que vai guiar todo o tratamento. E com o diagnóstico em mãos, o tratamento fica super direcionado. Se a causa for um verme, o tratamento é um antiparasitário. Se for uma bactéria, um antibiótico.
Se for alergia, muitas vezes uma dieta especial, de prescrição, resolve. E claro, para casos mais graves, existem medicamentos específicos para controlar os sintomas e tratar a doença de base. Ufa, depois de superar a crise, o nosso foco muda completamente. A gente não quer passar por esse susto de novo, né? Então, agora a conversa é sobre prevenção. Prevenção é a palavra-chave para manter a saúde digestiva do pet em dia no longo prazo. E a prevenção se apoia em 4 pilares bem simples, mas que são poderosíssimos. Primeiro, manter uma dieta de qualidade, balanceada e consistente, sem ficar trocando de ração toda hora. Segundo, se precisar trocar, faça isso de forma bem gradual, misturando as rações por vários dias. Terceiro, mantenha a vermifugação e o controle de parasitas em dia. E quarto, talvez o mais importante, ser o fiscal da boca do seu cachorro e impedir que ele coma lixo, restos de comida ou qualquer coisa que achar na rua. E essa frase, olha, resume tudo perfeitamente. Agir antes para evitar o problema é infinitamente mais inteligente, mais barato e menos estressante do que ter que correr atrás do prejuízo depois. Cuidar da saúde do pet é um trabalho de formiguinha, um ato contínuo de cuidado e muita atenção. Então, a pergunta final que fica para a gente refletir é, com base em tudo isso que a gente conversou, qual pequena mudança pode ser feita a partir de hoje mesmo para fortalecer a saúde digestiva desse companheiro de 4 patas? Afinal, a saúde e o bem-estar dele começam nas nossas pequenas ações de todos os dias.